Será que vale a pena reformar apartamentos para vender? Talvez você tenha visto amigos seus, pessoas conhecidas, comprando apartamento mais velho, reformando, vendendo, fazendo dinheiro, mas quanto, de fato, você vai colocar no seu bolso? E quais são os principais cuidados que você deve ter? Bom, nesse vídeo você vai ver exatamente isso. Vou te mostrar os 5 principais erros de quem ingressa nesse mercado, nessa modalidade de investimento, comete. Você vai aprender também a fazer uma conta rápida para você entender se vale a pena ou não, quanto de dinheiro você vai colocar no final dos contos no seu bolso. E eu vou te falar também o porquê, mesmo sabendo que é rentável essa estratégia, eu continuo construindo imóveis para venda. Por isso já curta esse vídeo e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque aqui você vai receber conteúdos sobre como investir e empreender no mercado imobiliário começando do zero. Talvez você já tenha visto que reformar apartamentos, reformar casas para venda é uma atividade bem comum nos Estados Unidos. Lá eles chamam essa atividade de house flipping, você flipar a casa, né? É muito comum com casas, principalmente. Lá tem uma cultura muito grande de casas, principalmente construídas em wood frame, algumas em steel frame, que são mais antigas, que são lá da década de 60, 70, 80, 90, e que agora, depois de 30 anos construídas, elas já estão, precisam de uma repaginada, já estão mais velhas e precisam de uma manutenção. Inclusive, se você já leu o livro Pai Rico, Pai Pobre, você deve ter visto que o Robert Kiyosaki fala de algumas vezes que ele utilizou essa estratégia de comprar uma casa subvalorizada, uma pechincha, dando uma entrada muito baixa, reformando e vendendo. Se você não leu esse livro, eu recomendo muito que leia, porque tenho certeza que ele vai te abrir a tua visão sobre o mercado imobiliário. Afinal, o Robert Kiyosaki construiu seu patrimônio através do mercado imobiliário. Mas aqui no Brasil, será que essa estratégia faz sentido? Aqui, principalmente, faz sentido você comprar apartamentos para reformar e vender. É onde tem a maior demanda, onde também nos grandes centros tem bastante edifícios mais antigos, que tem apartamentos velhos para reforma. Inclusive uma startup chamada Loft, foi fundada lá em 2018, mais ou menos. Começou nesse ramo com força aqui para trazer esse conceito para o Brasil. Comprou bastante apartamentos, principalmente na região de São Paulo, reformou, vendeu. Só que ela foi agora muito mais para o ramo da tecnologia, de intermediar compra e venda de imóveis. Continua com esse braço de reformas para venda, mas não é a prioridade da empresa. Porque na escala, talvez o negócio não faça muito sentido. Mas para você que é um investidor pessoa física, que está querendo ter uma renda extra no mercado imobiliário, fazer a reforma de 1, 2 apartamentos por vez para vender, faça muito sentido. E aqui vai 5 erros que você deve evitar quando você for reformar apartamentos para venda. Primeiro erro capital é negligenciar o estudo de mercado. Muita gente acha que é só comprar qualquer apartamento caindo dos pedaços, reformar e vender, que vai vender. Primeiro ponto, você tem que analisar se tem volume de compras naquela região. Naquele prédio, por exemplo, falar com o porteiro, falar com o zelador, falar com o síndico e falar com corretores de imóveis também e entender qual que é a demanda, qual que é a busca, a procura por apartamentos naquele lugar. Esse é o principal ponto. Porque se você, por mais que você faça uma boa aquisição abaixo do valor de mercado, faça uma boa reforma, aquele apartamento fique bonito para venda, mas não tem uma pressão compradora, não tem gente para comprar, você vai levar tempo para gerar liquidez, às vezes vai ter que fazer uma negociação, né, mais facilitada para venda, e isso acaba desidratando sua margem de lucro. E nem toda cidade tem essa demanda para você reformar para venda. Em cidades menores, onde tem abundância de terrenos, abundância de novos lançamentos com preços equivalentes, você vai ter mais resistência para reformar um apartamento para venda. Agora, por exemplo, o Balneário Camboriú, que tem apartamentos antigos com plantas grandes na primeira, na segunda quadra do mar, tem facilidade nessa reforma e venda porque os apartamentos novos são menores. Mesma coisa acontece em São Paulo. É muito comum estúdios, lofts, mas aqueles apartamentos maiores, mais espaçosos, com cozinhas grandes, com salas grandes, 3 suítes grandes, já se encontra em menor quantidade nos lançamentos. E os lançamentos que tem desse tipo de apartamento estão com valores bem altos. Então os apartamentos velhos, com espaço, com área grande e com preços atrativos, se tornam bem interessantes para quem está querendo morar nessas regiões pagando menos. Por isso analise a demanda do mercado, onde tem realmente potencial para isso, para que você não fique com esse imóvel encalhado, mesmo ele sendo bom. Segundo erro é superestimar a velocidade da venda. O ideal é que você compre um apartamento, reforme e venda dentro de 3 meses, 90 dias. Esse é o ideal. Mas não é o que acontece na prática, geralmente, porque pode ser que demore um pouquinho mais a papelada na hora da compra, pode ser que também demore um pouquinho mais a reforma, pode ser que você tenha um pouco de dificuldades na liquidez, no pós-obra, depois da reforma, até vender e receber de fato.
Então pode ser que isso aconteça dentro de 6 meses. Considerem um cenário esperado 6 meses, desde a compra do apartamento, a reforma e a venda, 6 meses. Pode ser que leve um pouquinho mais, pode ser que leve um pouco menos, mas esse é um cenário mais conservador, para que você faça 2 investimentos desse por ano. Terceiro ponto é subestimar o custo da reforma. Muitos apartamentos, assim como alguns terrenos em condomínios fechados, são um Kinder Ovo. Quando você começa a abrir, vem a surpresa, né? Alguns apartamentos, quando você vai tirar o gesso, você descobre como que tá ali a tubulação, como que tá a elétrica. Quando você abre alguma parede que vai integrar o ambiente, você descobre que ela não está legal e assim por diante. Então você tem que ter muito cuidado com a reforma e a minha dica é que você leve junto na visita ao imóvel, antes da assinatura do contrato, do autógrafo de compra, você leve o teu empreiteiro, alguém de confiança e com experiência, para fazer uma avaliação sobre como que está a elétrica, como que está a hidráulica, como que está o piso, como que está o gesso, para que você reduza ao máximo esse custo da reforma e você possa ter mais assertividade nessa estimativa do custo da reforma com o valor da venda e com o valor que você está comprando. O que é de praxe fazer de reforma num apartamento é você trocar o gesso, trocar toda a elétrica, né? Trocar toda a fiação, mesmo que esteja boa, se tem mais de 10, 20, 30 anos aí, é importante trocar, deixar zeradinha. A iluminação, trocar o piso, colocar um vinílico, colocar um laminado, deixar mais discreto todos os ambientes, tirar todos os móveis, que geralmente apartamentos mais antigos estão entulhados de móveis, isso dificulta a sua venda, e deixar só os banheiros prontos. E todos os outros ambientes com uma pintura bem clarinha para dar mais sensação de limpeza e de espaço. E o quarto ponto está correlacionado ao terceiro, que é, às vezes, investir mais do que o necessário na reforma. Muita gente se empolga nesse começo, porque pensa assim, eu vou reformar como se fosse para eu morar. E essa não é a estratégia mais assertiva, porque você não vai morar naquele imóvel. Você tem que pensar tecnicamente, você tem que pensar racionalmente e entender o que de fato vai ter percepção de valor para o seu cliente. Às vezes você avança muito numa mobília ou coloca um porcelanato da Porto Belo, com alguma marca mais conhecida, ou faz algum detalhamento no gesso que já nem é mais utilizado e o cliente não vai ver aquilo uma percepção de valor, nem vai estar disposto a pagar mais caro por aquilo. E o quinto erro é não considerar todos os custos envolvidos no negócio. Você está fazendo a conta geralmente no quanto você vai investir, o quanto vai custar a reforma e qual vai ser o valor da venda. Então a diferença desse valor é seu lucro. Não é bem assim. Você tem alguns custos embutidos aí. Você vai pagar IPTU e condomínio ao longo do tempo. Seja 6 meses, seja 8 meses, seja 3 meses, você vai ter esse custo. Além disso, a tua reforma tem que ter uma gordura de gastos extras que você não estava prevendo. Tem que ser considerado isso aí. Quebra algum porcelanato, gasta um pouco mais de tinta. Tudo isso tem que ser considerado. Ao menos uns 10, 15% de folga para você não se surpreender. Do valor que você vende esse imóvel, tem que subtrair algumas coisas. Provavelmente vai ser vendido através de corretor de imóveis. Então você tem que pagar a comissão do corretor. Do lucro que você vai oferir, tem que pagar o ganho de capital. É 15% sobre o ganho de capital, se você fizer essa operação na pessoa física. Se você fez um financiamento imobiliário, você vai pagar juros no período que você financiou aquele imóvel. E se você transferiu também esse bem para o seu nome, antes de vender para o seu cliente, vamos supor que ele vai fazer via financiamento, você fez essa transmissão do bem de quem te vendeu o imóvel para você. Então vai pagar ITBI. ITBI é entre 2% e 3% do valor do imóvel. Esse também é um valor considerável que deve ser levado em conta. Vamos fazer um cálculo aqui para entender quanto de fato você vai colocar no bolso num cenário hipotético de compra, reforma e venda. Vamos considerar que um apartamento, nesse prédio que você está analisando, depois de pronto, depois de reformado, ele tem o valor de mercado de R$500 mil. Lá na gringa, eles chamam de ARV, After Repair Value. Beleza, vamos chamar no Brasil valor após reforma. Então, VAR. Pode ser? Vamos considerar essa sigla. Deve ter uma sigla específica para o nosso mercado aqui no Brasil, mas vamos considerar VAR. O valor após a reforma desse imóvel é R$500 mil. Esse não é o valor que você imagina vender. É o valor pelo qual imóveis semelhantes estão sendo vendidos naquele prédio. Com base nesse valor de venda, você vai definir o quanto você se dispõe a pagar por ele antes de reformar, que é em média 65% do seu VAR. Então 65% de 500, R$325 mil é o valor máximo que você pode pagar na aquisição desse imóvel. Os custos da reforma também são calculados com base no valor de venda, 10% no valor da venda desse imóvel, ou seja, 10% dos 500 mil, R$50 mil.
somados ao custo da aquisição de 325 mil, nós temos um custo desse imóvel após a reforma de 375 mil reais. Beleza, você comprou e reformou esse imóvel, custou 375 mil, colocou para venda e vendeu por 500 mil, no cenário hipotético. Agora você tem que tirar os custos dessa transação. O primeiro deles é a comissão do corretor. Vamos considerar uma média de 5% de 500 mil reais, então 25 mil. Você teve aqui um ganho de capital entre os 375 mil e os 475 mil de 100 mil reais. Desses 100 mil, você tem que tirar o imposto sobre o ganho de capital na pessoa física, IRPF, de 15%, ou seja, 15 mil reais de impostos. Sobrou na sua conta, no final das contas, 85 mil reais. Você teria que também tirar desse valor se você fez um financiamento e pagou juros. Mas nesse exemplo aqui, estamos considerando que você pagou à vista o valor desse imóvel. Então, o lucro líquido nessa operação foi de 85 mil reais, que fazendo uma correlação com o valor total que você investiu, 375 mil reais, tanto para adquirir quanto para reformar, deu um retorno sobre o investimento de 22,67%. Considerando aqui que isso aconteceu dentro de 6 meses, desde a compra do apartamento, da reforma, da venda e do recebimento de todo o lucro. Considerando que você consiga fazer 2 apartamentos desses por ano, você vai ter um retorno aproximado de 45% sobre o capital investido. Esse é o cenário ideal, tá? Mas pode ser que aconteça que você gaste um pouco mais, que você venda por um pouco menos, que você tenha custos imprevistos, que você tenha, no caso aí, um ITBI excedente a esse valor de 325 mil que eu mencionei. Então, tudo isso vai enxugando o seu lucro. Mas mesmo assim, você sabe que do chão não passa. Você sabe que mesmo se você comprar um apartamento, reformar e vender, é improvável que você saia perdendo, que você não retire ao menos o valor que você investiu, considerando que você comprou ele bem aí, 65% do valor que os imóveis reformados nesse edifício se encontram. Tá, mas então por que eu continuo construindo casas para vender se reformar é tão interessante assim? O primeiro ponto de análise é a segurança. Da mesma forma que do chão não passa você comprar um apartamento, reformar e vender, uma casa principalmente tem essa característica, porque depois de pronta, ela vai valer 60% a 80% acima do custo entre o terreno e a construção. Em alguns casos, em alguns lugares do país, vai valer menos, vai valer 50% acima do custo de construção, em alguns lugares vai valer 100%. Nós vamos considerar 60% acima. Então, se eu escolhi um bom terreno, se eu escolhi uma boa localização, se eu escolhi um bom projeto arquitetônico e se eu executei uma obra de qualidade, ela vai valer 60% acima do custo total. Então, a segurança é um grande fator que me faz continuar nesse ramo. Além disso, construir casa para vender pode ser feito em qualquer lugar do país. Eu construo aqui na região de Balneário Camboriú, mas poderia ser feito em qualquer lugar, porque em qualquer lugar tem gente comprando imóvel pronto para morar. Mas não é em todo lugar do país que tem essa demanda latente por compra de imóveis reformados. Outro ponto extremamente interessante a construir para vender é a estratégia de captação de recursos. Uma das formas que eu utilizo é captar recursos de financiamento na pessoa física. Eu consigo financiar até 80% do custo entre o terreno e da construção. Com isso, minha exposição de caixa é muito baixa e eu consigo ter um retorno sobre o dinheiro que saiu do meu bolso superior a 150%. Dentro de 12, 18 meses. Talvez esse seja um dos maiores benefícios. Além de que eu consigo fazer nessa estratégia menos imóveis para gerar mais resultado. Às vezes, comprando um apartamento, reformando e vendendo, eu teria que fazer vários para ter a mesma rentabilidade, a mesma performance, com pouco volume de construção de casas. Com 1, 2, no máximo 3 unidades simultâneas, eu consigo ter uma rentabilidade bem superior ao construir para vender. Mas essa é uma estratégia minha, pode ser que não seja sua, inclusive eu quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários se você prefere construir para vender ou você prefere reformar um apartamento e vender. Qual que é a melhor no seu caso, qual que é os principais benefícios, quais são os principais prós, contras, deixa aqui nos comentários, vamos debater. Curta esse vídeo para que ele chegue para mais pessoas, porque assim você vai ajudar a propagar ainda mais conhecimento sobre investimento e empreendedorismo no mercado imobiliário. Até mais!